O silêncio naquele amanhecer no deserto tinha um peso diferente. Uma promessa fria que se agarrava à sua espinha, antes mesmo do primeiro raio de sol beijar a areia. Você abriu os olhos devagar, o tecido áspero do manto coçando a pele cansada, enquanto o ar quente e seco invadia sua tenda desgastada. O gosto do pó antigo, aquele odor seco e persistente de areia e rochas milenares, já estava preso em suas narinas, antes mesmo que você conseguisse erguer a cabeça. A luz do sol começava pálida, um azul esmaecido cortando as frestas do tecido, lançando sombras que serpenteavam lentamente pelas paredes da tumba onde você trabalhava. Lá fora, o som distante do deserto se mesclava ao sussurro do vento carregando grãos de areia. Um murmúrio abafado e constante. O comércio que despertava. Passos cuidadosos sobre pedras quebradas. O eco surdo de vozes baixas entre pregões que você já conhecia de cor. Você sentiu o tremor quase imperceptível em sua mão direita, sentindo o peso da tarefa que recai sobre seu corpo cansado. A tinta mineral, fria e pegajosa, aguardava na pedra rústica diante de você. Aquele pigmento carregava segredos, não para serem vistos, mas escondidos. Codificados em desenhos longos e silenciosos, que só poderiam ser decifrados com o preço da vida. Aninhado em sua rotina quase medíocre, você percebeu a ironia cruel da coisa toda. Hoje, um simples sem bateria pode virar um tormento moderno. Mas o que ser verdadeiramente sem tinta significava num segredo que podia te matar. O contraste cruzou sua mente. O nervosismo de perder uma lasca. De lenha naquela aldeia sob o sol implacável não mudava muito em essência do desespero de quem espera uma conexão. Você sorriu, ainda que o sorriso fosse só um movimento puxado pelos lábios secos. Com calma, você mergulhou o pincel no mineral, sentindo a textura viscosa se prender às cerdas. Cada traço era uma dança lenta, o mesmo gesto repetido até a exaustão, delineando hieróglifos que guardavam histórias silenciosas, melodias silenciosas que apenas você ousava cantar. Seus músculos doíam pela insistência de cada movimento, e o pó da parede parecia sussurrar ao redor, lembrando que o tempo aqui caminhava de outra forma. A visão limitada da caverna, as cores desbotadas do ocre e do cinza, o frio da pedra contra a pele carregavam você enquanto o calor do sol subia lá fora. À tarde, o fluxo de sua respiração se misturava ao ar seco em sua boca, queimada pela areia e pelo sol. O correr das sombras significava que o tempo se esgotava, e foi então que o som dos cães cessou, totalmente, de repente, um silêncio pesado que caiu sobre a aldeia, quebrando a cadência natural da vida ao seu redor. Você notou olhares trocados entre vizinhos distantes, figuras curvadas que desapareciam atrás de tendas. Um calafrio percorreu seu corpo, mais pelo medo que pelo cansaço. Algo novo estava vindo, algo que não podia ser pintado em tinta ou palavra. Antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. O silêncio apertou-se como uma lâmina fina quando você levantou o olhar da pedra
onde a tinta mineral lia seu destino silencioso. A ausência dos cães parecia um vazio que suprimia até mesmo o sussurro do vento, uma quietude pesada demais para ser natural, como se o próprio deserto prendesse a respiração junto com você. A luz que escorria pelas frestas do tecido da tenda já começava a escurecer, obscurecida por nuvens tênues que traziam uma sombra fresca, um convite sombrio. Você parou por um momento, sentindo o pó antigo sob as unhas, aquela aresta seca colaborando com a inquietação que pulsava em sua pele. Cada músculo do seu corpo sentiu o peso do estado de alerta que se instalava sem aviso. Você recolheu o pincel com cuidado, deslizando-o lentamente pelo recipiente, sentindo a viscosidade da tinta como se fosse uma correnteza que não poderia romper. A areia parecia querer se infiltrar em cada dobra do manto, misturando-se ao suor frio que suas costas começavam a produzir. Olhos invisíveis, talvez, observavam de longe, sombras se esgueirando atrás das pedras e tendas, enquanto a aldeia se mantinha quieta, suspensa num momento onde o tempo se dilatava, como se tudo estivesse à espera. O som repentino de passos quase silenciosos, distantes, mas agudos no ar rarefeito, chamou sua atenção para além da entrada da caverna. Você se ergueu, cada osso reclamando em protesto mudo, o tecido tocando a pele com a mesma aspereza conhecida, e olhou pela fresta. Viu homens jovens, rostos severos, olhos fixos, suas vestes esvoaçando devagar na leve brisa. A luz do sol fracamente aquecia a areia do deserto, lançando sombras alongadas que ondulavam sob seus pés descalços. O murmúrio distante do comércio parecia ter se apagado, substituído por um silêncio carregado, um presságio tangível. Você sentiu o ar seco se encher de um cheiro sutil, um aroma metálico e fresco, estranho àquele lugar. Seus dedos resvalaram pela superfície áspera da pedra, procurando alguma consistência familiar em meio ao estranho. A tinta mineral secava rápido demais, como se o tempo estivesse acelerando dentro daquele espaço cerrado. O coração acelerou, mas você recusou-se a ceder ao medo aberto, cada passo dado na entrada. Era uma dança de paciência e cautela, suas mãos firmes segurando o pincel com a mesma determinação silenciosa daquele amanhecer. Você voltou a sentar, pousando os cotovelos sobre os joelhos, os olhos procurando detalhes mínimos. O movimento dos grãos de areia presos ao manto, o leve brilho opaco das pinturas antigas na parede, um vestígio esquecido de vozes aprisionadas em traços. O calor surgia e desaparecia, temperando o ar com breves ondas de calor, enquanto o vento se tornava menos constante, quase hesitante. As sombras alongavam-se, e o ritmo de sua respiração se misturava à quietude cada vez mais densa ao redor, criando um tamborilar lento e constante contra o seu ouvido interno. O murmúrio dos habitantes da aldeia ressurgiu aos poucos, trêmulo e fragmentado, como o retorno hesitante de um coração que tenta se recuperar de um susto profundo. Olhares cruzaram tendas, silêncios foram trocados entre poucas palavras não ditas, onde o medo fazia morada. Você percebeu, no detalhe mínimo de um passo mais cauteloso, no franzir de uma testa, que algo estava prestes a ser revelado. Seu corpo inteiro,
se encarregou de reconhecer o peso daquela iminência, contraindo-se numa expectativa tensa, pesarosa, porém envolvida numa calma tênue que não permitia o pânico. Com um movimento lento, quase relutante, você retoma o pincel, permitindo que as cerdas sutis deslizem pela superfície escavada à sua frente. O gesto se repete, cada linha se estende como um suspiro prolongado, contando uma história tão antiga quanto as pedras que o cercam. A textura fria da parede sob os dedos oferece um contraste confortável com o calor que teima em subir pela nuca. A tinta parece emanar uma história secreta, um enigma codificado em símbolos que só podem ser desvendados por olhos que observam com paciência e mãos que não tremem. Fora, o sol começou a baixar, a luz tingindo o céu de tons que vão do laranja queimado ao cinza pálido. Um convite para o crepúsculo que se aproximava. Você sente a areia esfriar sob os pés, e o vento retorna, sussurrando com mais força, carregando partículas minúsculas que arranham seu rosto e entram em sua boca ressecada, uma lembrança do mundo aberto e selvagem, iluminando a fronteira entre segurança e ameaça. O murmúrio dos cães voltou, agora distante, como se uma breve pausa tivesse sido interrompida por um chamado ao retorno à ordem. Você sabe que o momento não passou, está apenas adiado. A tensão reaparece, sutil, interna, envolta em uma camada tênue de resignação. Cada respiração pede um pouco mais de calma, mas a sensação de um peso invisível segurando sua sombra está lá, imóvel, esperando para dar sinal. Você deixa o pincel apoiado suavemente sobre a pedra. O frio surpreende sua pele cansada, enquanto seus olhos se fecham por um instante, um breve refúgio na tempestade contida. O som lento da respiração e do deserto lhe alcança pelos sentidos. Então, como se o ar carregasse uma mensagem não dita, a porta da tenda é rasgada pelo vento forte, arrastando o tecido e provocando um lampejo de medo e curiosidade que percorre sua espinha até a ponta dos dedos. No limite entre a luz e a sombra, algo se move. Com um ritmo estranho, um vulto alongado que parece discursar em silêncio enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu negro acima de você. O murmúrio do vento passou a ter um tom diferente, quase falando um nome, um chamado que você não esperava ouvir. E ali, na penumbra que engolia a aldeia, você percebeu que este não seria apenas mais um amanhecer qualquer. O vento retornava de mansinho, arrastando grãos microscópicos que dançavam no ar quase imóvel da tarde que cedia lugar ao crepúsculo. Você permanecia sentado, os joelhos levemente dobrados, a pele marcada pelo calor do dia já começando a esfriar sob o manto habitual. A tinta na pedra secava com rapidez incômoda, sua sombra irregular cobrindo parte dos desenhos antigos, como o luar pálido projetado sobre memórias ancestrais, dentro do casulo. De tecido da tenda, o mundo parecia suspenso entre um suspiro e o outro, entre o calor que se vai e o frio que se anuncia. Aquela quietude, porém, carregava um peso diferente. A respiração cadenciada, o leve ranger da areia contra as paredes da caverna, tudo conspirava para preencher o silêncio com uma expectativa sutil demais para ser ignorada. Você sentia a pele arrepiar, não por vento,
mas por uma sensação de algo invisível se aproximando. Um movimento quase imperceptível na atmosfera densa do entardecer desértico. Seus dedos, ainda sujos da tinta mineral, tocavam o tecido áspero do manto que pendia do ombro, buscando um ancoradouro contra a inquietude que se fazia presente. O ruído de passos surgiu novamente, agora mais perto, mas seu ritmo era deliberado, calculado, como se cuidadoso demais para quebrar a frágil calma. Você desviou o olhar da parede, onde os hieróglifos ainda começavam a se definir, tentando discernir pela fresta da tenda a origem daquele som. Rostos jovens, firmes e sérios, apareceram lentamente, carregando objetos invólucros e bolsas gastas pelo tempo. Seus olhos vigilantes varrendo o espaço numa busca silenciosa. A aldeia parecia presa em um compasso diferente. Um ar tenso atravessando as linhas tênues do convívio cotidiano. A tinta, agora quase seca em sua mão, parecia perder cor, absorvida por um clima pesado que envolvia o ar. O cheiro agudo e metálico persistia, misturado ao odor terroso da areia que se aninhava contra as pedras gastas. Cada passo daqueles homens pelo solo raso enviava pequenos tremores que você sentia até a ponta dos dedos, como presságios atravessando os ossos. Cansados. Seu corpo se curvou ligeiramente, como se tentasse sumir naquele invisível espectro de ameaça e silêncio, enquanto por dentro o coração martelava uma cadência tão lenta quanto o fluxo do tempo naquele lugar esquecido. Voltou a buscar o pincel, dessa vez com movimentos mais lentos, como se cada toque ao pigmento espesso pudesse desacelerar os ponteiros do relógio. A textura viscosa grudento nas cerdas ocultava mais do que cor. Era uma conversa calada entre o passado e o futuro, que se esvaía diante de seus olhos. A palma da mão repousou, pesada, sobre a pedra fria, sentindo cada rugosidade, cada fissura que carregava histórias invisíveis, esculpidas pela jornada lenta dos séculos. Aquele era um território do silêncio, onde o tempo se dobrava para sussurrar segredos apenas ouvidos por quem permanecia paciente. Lá fora, a luz diminuía com uma indecisão quase poética. O sol dava seus últimos suspiros, transformando as dunas em ondas de bronze e cinza, fundindo dia e noite numa tela dissolvente. Você sentiu a brisa ficar mais densa, trazendo um frescor inquietante que contrastava com a secura da pele e o calor resguardado pela rocha. A areia, sempre presente, deslizou por sua mão com uma suavidade traiçoeira, um lembrete eterno da delicada fragilidade do que parecia sólido. E enquanto a luz falhava em seus dedos, os sons da aldeia reapareciam em ecos fragmentados. Vozes baixas, o som distante de cordas, passos que não quebravam a tensão, mas a reforçavam. Você fitou um detalhe na parede, uma marca quase invisível, onde a tinta parecia ter sido riscada por algum toque irreverente. Do tempo, uma linha tênue que se infiltrava entre os hieróglifos imortais. Repetidamente, você passou o dedo por ali, demorando-se naquela sensação áspera, tentando decifrar o relato silencioso que não ousava dizer em voz alta. Era um lembrete arrepiante. Mesmo o mais imutável dos símbolos poderia se desgastar, se dobrar sob o peso da espera e do medo que crescia palpável ao redor.
O murmúrio do vento ganhou força, deslizando pelas frestas da tenda, carregando consigo uma nota estranha, quase musical, um sussurro que poderia ser confundido com palavras. Você pisca, concentrando-se no som distante e ainda assim insistente, como se o deserto estivesse tentando falar com você. Uma linguagem feita de brilho e sombras, de partículas dançando em círculos lentos e precisos. Seus olhos desviaram para a borda da cobertura, onde uma sombra alongada ondulava, crescendo e encolhendo em silêncio, como se respirasse naquela penumbra ameaçadora. Com o coração retomando um compassado bater surdo, você percebe que a noite já se encaminha para roubar as cores da jornada árida do dia. As estrelas surgiam uma a uma, pequenas e geladas, iluminando a vastidão imensurável do céu como olhos distantes, olhando para o que você tenta proteger. Cada som, cada movimento, parecia cobrar uma decisão invisível, uma vigília que você não havia planejado para aquele momento. A noite não era mais apenas um cenário. Ela vinha de encontro, erguendo um véu pesado e silencioso sobre os olhos cansados, convocando você para um jogo de paciência, medo e atenção. Os murmúrios ao redor diminuíam, dando lugar a um silêncio pleno, onde até a areia parecia prender a respiração. E quando tudo parecia encaixar-se numa ordem perigosa demais para ignorar, você sentiu uma presença, algo que não precisava ser visto para ser sentido, deslizando como uma sombra entre as pedras da aldeia, um enigma que sussurrava seu nome no mistério lento daquele deserto sem fim. O ar dentro da tenda parecia mais denso naquela noite, pesado com o perfume seco e insistente da areia, que permanecia agarrada às roupas e pele. Você sentia o tecido áspero do manto roçar sem pausa contra seus cotovelos, enquanto a escuridão avançava, engolindo lentamente os últimos vestígios da luz do dia. A pedra sob suas mãos continuava fria, imutável, como uma promessa silenciosa de que o passado permaneceria fixo, mesmo que o presente trepidasse sob o peso da incerteza. Fora, a aldeia mergulhava numa quietude que já não parecia natural. Os murmúrios distantes, tão tênues, pareciam mais gestos contidos de medo do que simples conversas. A areia, carregada pelo vento noturno, desenhava círculos vagarosos contra as paredes da tenda, um lembrete sutil da efemeridade das coisas naquele mundo cansado. Você fechou os olhos por um instante, deixando que o tato e o cheiro se tornassem seu único ancoradouro, como se pudesse sobreviver ali, envolto no limiar entre o sonho e o medo. As estrelas começaram a se revelar, pontinhos trêmulos no manto escuro do céu, distantes e frios, observando silenciosamente sua vigília solitária. O brilho branco dessas luzes tão distantes parecia ironicamente próximo quando comparado à solidão apertada que preenchia seu peito. Você respirou fundo, sentindo o ar raso e carregado de pó entrando em seus pulmões, cada inspiração um convite tênue para permanecer firme naquela noite que agora parecia assombrar sua própria respiração. Então, um som diferente interrompeu a quietude crescente. Um farfalhar suave, quase disfarçado pelo sussurro do vento. Você moveu a cabeça lentamente, atento, cada músculo tenso, mas controlado. Sabia que não podia se permitir o luxo do pânico. Um toque suave nas franjas da tenda.
a brisa brincando com o tecido de maneira quase indecente. Trouxe um alinhavo de suspeita junto com o estremecimento da pele. A tensão que você tentava domar ganhava corpo, escondida nas sombras retorcidas que as estrelas lançavam no chão de areia. O calor do dia já tinha ido embora, mas em seu interior o frio se instalava silencioso. Seus olhos buscaram novamente a pedra à sua frente, onde os desenhos quietos pareciam pulsar com a memória de histórias esquecidas. Suas mãos tomaram o pincel, pesando mais do que antes, como se o simples gesto carregasse um fardo invisível, uma responsabilidade arrancada do túnel do tempo. Cada movimento foi lento, cuidadoso, enquanto a tinta mineral grudava e escorria com uma vida própria, narrando silenciosamente aquelas linhas que protegiam ou condenavam. Não importava o que esperasse além da porta da tenda. Você sentiu a respiração presa por detrás da ambulante penumbra, como se as sombras mesmas tivessem se inclinado para ouvir o sussurro do pigmento sobre a superfície. As batidas do seu coração eram sumamente baixas, cravadas em um ritmo que ecoava o murmúrio distante dos habitantes da aldeia, agora silenciados pelo mistério que colava-se às paredes queimadas pelo sol. Cada tábua rangia, cada pedra tinha uma voz e você ouviu todas, deixando que elas conversassem entre si sem jamais lhe permitir fugir do momento. O aroma metálico, tênue mas persistente, flutuava no ar noturno, misturando-se com o cheiro da poeira seca acumulada nos ossos da aldeia. Esse odor estranho parecia invocar lembranças que você nem sabia que possuía. Um chamado que atravessava o tempo, e com ele um aviso silencioso. Algo estava para acontecer além da pacata rotina que você havia conhecido. Algo suspenso num fio invisível que poderia se romper a qualquer instante. Você ergueu o olhar e observou as sombras além da pequena abertura da tenda. Um movimento furtivo, uma silhueta que se esgueirava por entre as paredes de pedra, desaparecendo antes que pudesse ser completamente vista. O pulsar da noite pareceu acelerar por um momento, e uma onda gelada percorreu sua espinha. Não de pânico, mas de alerta absoluto. Você soube, sem dúvida, que não estava mais sozinho no limite tênue entre a segurança ilusória e a ameaça velada. O vento levantou as pontas do manto, fazendo o tecido arranhar sua pele e trazendo um murmúrio que parecia repetir o nome de alguém que você conhecia, ou imaginava conhecer. Um silêncio longamente esperado caiu novamente, profundo e quase palpável, preenchendo cada centímetro do espaço estreito e seu peito inquieto. As estrelas cintilavam, impassíveis testemunhas da noite que se alongava, enquanto você tomava uma decisão silenciosa. Ainda não era hora de abandonar seu posto, mesmo que o peso daquele instante tornasse cada movimento mais difícil. Ao puxar o manto com mais força ao seu redor, você sentiu a textura áspera como um obstáculo familiar, um abraço desigual na solidão da madrugada. O horizonte parecia se esvair lentamente, um preâmbulo à próxima revelação, um anúncio silencioso de que algo maior do que o dia e o deserto estava para cruzar seu caminho. Seu olhar se fixou naquela sombra que reapareceu, uma forma tênue que parecia hesitar
entre o real e o imaginário, antes da luz distante de uma fogueira subir pelas dunas, diluindo as estrelas e apagando os últimos resquícios de calma. Você soube, na profundidade do silêncio, que se encaixava como uma promessa sombria, que o amanhecer seguinte não seria apenas a continuação da jornada. Seria o início de uma nova trama que sussurrava seu nome através da areia fria. Um sussurro que precisava ser ouvido, mesmo que o rosto que o pronunciava permanecesse oculto na penumbra da noite implacável. E quando a sombra finalmente se moveu, um ato simples, quase imperceptível, você sentiu o peso do silêncio transformar-se numa pergunta que não poderia deixar de seguir adiante, enquanto os olhos da escuridão aguardavam sua resposta. O céu escurecia com uma lentidão quase dolorosa, e o tecido da tenda balançava ritmicamente. Uma dança sussurrante que atravessava o silêncio pesado. Você permaneceu imóvel, segurando o pincel com a firmeza tênue que a concentração impõe, os dedos ainda grudados na tinta que secava irregularmente sob a ação da noite que avançava. A pedra à sua frente parecia absorver a penumbra, seus relevos arfando sob a luz oscilante da fogueira distante. Um leve estalo rompeu a quietude vindo das paredes de pedra que cercavam sua caverna improvisada. Uma lembrança sutil de sua existência ali, isolada e vigilante. O ar resfriava rápido e a areia grudava nos cantos de seus olhos toda vez que o vento carregava grãos minúsculos, insistentes, como pequenas agulhas secas contra sua pele. Você franziu o senho, sentindo o peso dessa textura rude, o atrito constante do manto que te envolvia em camadas contra o frio nascente. As sombras das dunas, agora alongadas e intrincadas, envolviam a aldeia numa quietude incomum, um silêncio que crescia e se expandia como um véu pesado, impossibilitando que qualquer outro som se infiltrasse. Até mesmo os passos habituais da vida se esvaíam na distância, deixando você sozinho com os próprios sentidos à flor da pele. Lentamente, seus olhos se voltaram para a entrada da tenda, onde o tecido ondulava em cortinas prateadas pelas sombreadas luzes da fogueira. Um brilho tênue dançava entre os dois mundos, o interior abafado e o espaço aberto cheio de segredos esperando além do abrigo. Você percebeu uma presença ausente, um vazio carregado de expectativa, como se a própria noite respirasse junto com você. Por um instante, o sabor seco e áspero da poeira pareceu se misturar ao frescor metálico que ora invadia suas narinas. Um cheiro estranho, quase imperceptível, mas que não passava despercebido. Sua mão, ainda pousada sobre a pedra fria, sentia as fissuras antigas, vestígios espaçados de histórias que jamais seriam contadas em voz alta. O pincel descansava sobre a superfície, agora um prolongamento de seus próprios dedos. Cada linha desenhada era, mais do que um símbolo, era a expressão de um segredo velado, um pacto silencioso entre o passado e o presente. Você deslizou o pigmento com gestos conscientes, repetindo movimentos tão antigos quanto o cansaço que teima em pesar sobre seu corpo. A mesma perseverança silenciosa que o deserto impõe a quem o habita. Pouco a pouco, o vento lá fora voltou a soprar, carregando consigo um murmúrio suave de vozes distantes,
quase esquecidas pela vastidão. Poucos passos ecoaram distante sob o manto escuro do céu, como se o mundo lá fora hesitasse entre a rotina perdida e o perigo velado que ameaçava a tranquilidade frágil da aldeia. Você tentou decodificar aquele som, buscando na memória cada detalhe que pudesse ajudar a compreender quem caminhava ali, além da sombra protetora das rochas. Nenhuma certeza, apenas a sensação crescente de que o invisível começava a se agarrar aos contornos do que parecia tão sólido. Você respirou fundo, percebendo o ar como uma substância densa que escorria lentamente por seus pulmões, preenchendo um espaço que parecia se estreitar a cada instante. A solidão daquela noite desenvolvia uma textura diferente, uma tensão sutil, entrelaçada com o conforto delicado que o manto lhe oferecia. Como se ele fosse o escudo contra o mundo indócil que resistia lá fora. Cada movimento seu, mesmo o mais mínimo, reverberava na quietude. O som abafado das unhas raspando ao longo do tecido. O suave arrastar do pé contra o chão de pedra, marcando o tempo na expectativa de algo que ainda não podia ser visto. Ao seu redor, as pinturas antigas. Nas paredes pareciam ganhar vida com o frescor do momento. Cores desbotadas e rachadas que carregavam ecos de vozes que apenas o seu silêncio poderia ouvir. Você sentia o contato da pedra contra a pele como um impedimento firme, uma ancoragem no presente que mantinha os fantasmas longe, por ora. Mas a inquietação era forte. Os olhos que você não via, as presenças que não podia nomear, faziam do deserto um lugar ao mesmo tempo familiar e ameaçador. Um cenário que ensinava que o perigo nunca chegava com estrondo, mas sim com uma calma que gelava as veias. Uma sombra se esgueirou pela borda da abertura, um vulto que se misturava com as curvas do tecido balançante, uma forma discreta que instigava a urgência contida no seu peito. Seus olhos buscaram na penumbra o ponto onde o mundo visível e o invisível se encontravam, na tênue fronteira em que a segurança da fogueira já não alcançava. O silêncio foi quebrado por um leve estalo, tão próximo que seu corpo inteiro parecia sentir a vibração daquela presença, ainda sem rosto, mas como o peso de um segredo que não poderia mais ser adiado. Você voltou a apoiar o pincel contra a pedra. A superfície fria parecia absorver a inquietação que borbulhava em você, como se o mesmo silêncio que indecifrava as histórias antigas registrasse a chegada de um novo capítulo, invisível e inevitável. Lá fora, o brilho da fogueira oscilava, projetando sombras longas e tortuosas, brincando com as formas do deserto que se estendia além da aldeia, um vazio cheio de promessas e ameaças, onde a noite não era apenas ausência de luz, mas um convite para a vigilância que jamais poderia relaxar. E foi então, no meio desse convite mudo, que você sentiu o toque frio de um olhar que não pertencia a ninguém da aldeia, um peso imóvel que carregava a promessa de um encontro iminente, silencioso, mas inevitável como o amanhecer que você esperava sem saber. O tecido da tenda ondulava levemente na brisa fria que insistia em se infiltrar entre as fendas.
Um movimento quase imperceptível que parecia arrastar o silêncio ainda mais para perto. Você permaneceu imóvel, a mão firme segurando o pincel, sentindo o peso da tinta que lentamente grudava nas cerdas, resistindo ao tempo e à pressa que não existiam naquele lugar. A pedra fria sob seus dedos oferecia uma sensação concreta, num mundo onde tudo parecia suspenso, enquanto as sombras projetadas pela fogueira dançavam preguiçosas nas paredes, ampliando o espaço à sua volta e, ao mesmo tempo, aprisionando você em seu próprio refúgio. Do lado de fora, os sussurros do deserto se faziam ainda mais tênues, como se a própria terra estivesse retendo o fôlego, acrescentando uma camada invisível de tensão àquela noite morna e silenciosa. Os passos que você ouvira mais cedo haviam desaparecido, mas o eco daquele som ainda reverberava em sua pele, em seu coração. Cada pequeno ruído, a areia movendo-se timidamente sobre as pedras, o tilintar distante de um utensílio metálico, traziam à tona a recordação da presença velada, a sombra que parecia crescer entre as dunas e que você sentia, porém não via. Você voltou a deslizar o pincel contra a superfície rugosa da pedra, o movimento repetido e pesado, quase como uma prece silenciosa, retirando o excesso da tinta mineral aos poucos. À medida que traçava os símbolos ancestrais, o frio subiu devagar desde a palma da mão até o antebraço, uma corrente que contrastava com o calor que ainda insistia em morar em seu peito, uma mistura amarga de alerta e resignação. A tinta escorria com lentidão, como se cada linha fosse um fôlego a mais, um passo menos tomado nas areias daquele deserto que não perdoava distrações. A fumaça tênue da fogueira se misturava ao aroma seco da areia e das pedras aquecidas, criando um perfume áspero que se infiltrava nos poros da pele. Você sentiu um arrepio quase imperceptível subir pela coluna, vibrando silenciosamente enquanto os olhos buscavam na penumbra qualquer sinal além da tênue luz que tocava as extremidades da tenda. O crepúsculo prolongava-se em tons opacos e melancólicos, prevendo uma noite longa e inquieta, onde cada sombra parecia conter uma promessa inacabada. Calmamente, você repousou a mão que segurava o pincel, concentrando-se no contato sutil entre a superfície fria da pedra e a ponta dos dedos. A textura áspera lembrava a dureza do caminho até ali, a paciência necessária para entender cada linha, cada contorno, sem pressa e sem erro. Você percebeu o ritmo próprio daquele instante, um compasso livre das pressas que o mundo exterior impunha, uma dança lenta entre o silêncio e a expectativa. O ar, agora mais pesado, parecia reservado para carregar segredos que podiam afundar qualquer esperança. Além da campina, o murmúrio distante dos habitantes da aldeia voltava em fragmentos dispersos, palavras incompletas que caíam como gotas em um lago raso. Aquela rede tênue de sons envolvia você como uma névoa, lembrando da vida que continuava, embora transformada pela presença de algo indecifrável. O lar que conhecia parecia pender entre o familiar e o ameaçador, e a noite se desenrolava como um manto que escondia tanto quanto revelava.
Você escutou novamente o farfalhar discreto do tecido contra o solo, como se algo ou alguém se aproximasse embrenhado naquela penumbra que não cedia. A pele formigava, cada poro atento ao menor ruído, e os olhos captavam os detalhes que escapavam a um olhar distraído. A lenta dança dos grãos de areia empurrados pela brisa, a sombra alongada que passou por entre as pedras, quase um suspiro na escuridão. Sua respiração baixava o ritmo, tornando-se companheira fiel da expectativa que se tornava mais palpável. Com gestos lentos, você recolheu o pincel, deixando-o repousar delicadamente sobre a pedra. Um gesto de pausa, mas não de entrega. A textura da tinta já seca contrastava com a suavidade áspera da rocha, e o contraste inicial trouxe um breve conforto, um alento para os sentidos cansados. O olhar se elevou para a abertura da tenda, onde a luz vacilante da fogueira sussurrava história atrás de história em chamas moribundas. Mesmo ali, entre o calor brando e as sombras que engoliam o entorno, o silêncio persistia com uma força quase tangível. A noite havia assumido seu domínio completo, e sob o céu esfumaçado pelas estrelas tênues, uma presença aguardava, imóvel, como uma promessa entre pausas de respiração. Algo tocou seu corpo, não por contato físico, mas pela certeza silenciosa de que seus passos seriam agora observados, seus movimentos analisados. Não era uma invasão, era um convite frio para entrar numa trama tecida em linhas tão antigas quanto aquela tinta mineral. Você sentiu o tecido do manto serpentar contra os pulsos, enquanto os olhos persistentemente buscavam a sombra, que não ousava ser vista com clareza. O ar carregava um convite disfarçado de ameaça, uma reverência na quietude que fazia seus pensamentos correrem tão lentos quanto o deserto ao amanhecer. A pedra sob as mãos parecia vibrar com um eco que chegava do passado, e uma pergunta feita no silêncio pulsava no peito como um tambor adormecido. E foi quando a sombra, na borda da tenda, se moveu novamente. Um gesto tão sutil que quase poderia ser o vento. Mas não era. Era o primeiro sinal do início de algo que você não poderia ignorar. Algo gravado naquele deserto frio e infinito. Um segredo agora despertado, que fazia o tempo se encolher ao seu redor. O deserto se mostrou ainda mais silencioso, como se a noite agarrasse cada grão de areia numa quietude reverente. Você permaneceu imóvel, a tela líquida da tinta fria deslizando vagarosamente ao toque moroso do pincel, enquanto sua respiração preenchia os vazios oceânicos do espaço. Uma onda lenta que acalmava e arrancava o cansaço de cada músculo. Aquele momento entre a penumbra e o breu era quase palpável, um limite tênue onde o mundo parecia respirar no mesmo ritmo que você, pausado, compreensivo. Sombras longas avançavam rasteiras, como dedos finos que tentavam tocar as paredes daquela caverna. Você sentiu o couro áspero do manto roçar contra o antebraço, um som quase imperceptível, entretecido com o farfalhar da tenda dançando ao vento fraco. O cheiro áspero da areia misturava-se ao leve aroma adocicado da fumaça da fogueira, estendendo um lembrete silencioso de que a vida ainda pulsava, mesmo no sopro lento e constante da noite. Seu olhar voltou para os desenhos que começava a delinear.
símbolos emaranhados numa rede ancestral, cada traço uma corrente que te ligava tanto ao passado quanto ao futuro incerto. O pigmento parecia suspirar sob a ponta do pincel, espalhando-se como uma ponte entre décadas invisíveis, raízes que você tecia sem pressa, respeitando o ritmo pausado do tempo que exigia. Em cada detalhe, você encontrava um respiro, uma cadência que se afastava do mundo agitado, como se a própria tinta fosse uma canção de ninar para almas inquietas. Enquanto seus dedos navegavam a superfície da pedra, escorregando suavemente sobre as pequenas fissuras ressecadas, um som distante, um passo breve e arrastado, quebrou a aura rígida do silêncio. Seu corpo estremeceu, não pela surpresa, mas pela percepção aumentada do que se escondia nas sombras. Cada poro aberto sentia o espaço ao redor, como se pudesse captar o menor ruído, o menor arrepio que indicava movimento. O tecido do manto apertou-se ao redor de seu corpo, como se toda a longura da noite procurasse envolver você em uma capa de proteção. Você ficou olhando pela abertura da tenda, os olhos encontrando a penumbra, onde já não era possível distinguir forma, apenas pressentir. Frio e quente dançavam na pele ao mesmo tempo. O ar rarefeito envolvia cada célula, cortesia do deserto e da proximidade da vida e da ameaça. A areia cruzou seu rosto numa carícia lenta, como se o deserto testasse sua resistência, desafiando seu silêncio a permanecer firme diante do desconhecido, prestes a se revelar. O calor do dia desaparecia com a solenidade de um adeus ancestral. Lá fora, a brisa aumentou a intensidade do que você já sentia, um sussurro crescente que atravessava a aldeia como uma mensagem cifrada, invisível, mas direta. Entre os vultos que você não podia enxergar claramente, o ar carregava algo diferente, uma presença que parecia mover-se com a mesma paciência que você havia aprendido ao longo dos dias. Algo que observava e esperava o momento exato para revelar sua face oculta. Com a mão firme, você retomou o pincel, mergulhando lentamente na tinta ressecada, deixando que o gesto ritualístico te lembrasse da importância da paciência. Cada linha alongada, cada curva desenhada, era um passo na caminhada longa que faltava para guardar a verdade que pulsava silenciosa, envolta em segredos que não poderiam ser pronunciados, apenas intuídos na calma advinda do tempo. Suas mãos, embora cansadas, continuavam a descrever hieróglifos que, de tão antigos, pareciam absorver a essência do deserto, um cântico mudo, porém presente. O som distante da fogueira desfez-se em murmúrios de vozes quase apagadas pelo vento, ecos longínquos, ora suaves, ora ameaçadores, um lembrete de que não estava só. Cada ruído, cada sopro, era uma partitura incompleta que seu corpo decifrava com atenção lenta, como se pudesse captar a partícula de verdade escondida entre palavras não ditas. Dentro do casulo de sua solitude, o mundo parecia erodir suas certezas, substituindo-as por uma sensação crescente de que o tempo estava se dobrando ao redor daquele instante. Você sentiu então, pela terceira vez naquela noite, a mudança sutil do ambiente. Um arrepio correndo lentamente da nuca até as pontas dos dedos. Um chamado imperceptível que atravessava as paredes de pedra
e o tecido fino da tenda. O manto pulsou com o movimento do vento, e a luz da fogueira vacilou, lançando sombras ondulantes que pareciam respirar, todas elas juntando-se num silêncio pressuroso, onde tudo e nada aconteciam ao mesmo tempo. Seu coração desacelerou, num ritmo quase hipnótico, o som do pincel deslizando sobre a rocha, preenchendo a vastidão da noite. Você percebeu que o espaço ao seu redor se modificava, e mesmo sem ver, sentiu que os olhos invisíveis haviam se aproximado. Não invasão, um convite invisível, um desafio para manter-se íntegro diante da escuridão que se adensava lá fora. E quando a borda da tenda pareceu puxar-se para dentro, como se uma sombra estivesse para atravessá-la, você sentiu uma presença silenciosa encostar-se à sua respiração, um peso imóvel que preenchia o ar como uma promessa velada. Nenhuma palavra foi dita, mas a pergunta foi clara, gravada no silêncio que fez o tempo encolher ao seu redor, e seu corpo soube que o próximo passo, aquele que deveria vir com a delicadeza do deserto e a força do passado, estava esperando para ser tomado. O leve balanço da tenda acompanhava o ritmo lento do seu corpo, cada fibra do tecido coachando-se junto ao ar denso que se impregnava da noite. Você permaneceu imóvel, sentindo o contato das cerdas do pincel que ainda segurava, agora quase secas, a memória fria da tinta mineral que teimava em recusar a fuga desta pedra ancestral. A escuridão envolvia tudo, fundindo o interior da caverna a uma sombra líquida que escorria pelas superfícies, molhando silenciosamente os segredos das paredes. Lá fora, o silêncio que pairava parecia um manto pesado esticado sobre a aldeia. Até os sons distantes haviam se retraído, deixando o vento como único mensageiro, carregando em seu sopro tênues partículas de areia que arranhavam seu rosto, com delicadeza cruel. Você sentia os resquícios do calor do dia ainda prendendo-se à pele, um calor cansado que cedera espaço a um frio grosseiro, um toque rústico que se infiltrava pelo manto com insistência, penetrando em cada dobra e na pele exposta. Seus olhos se fixaram nas pequenas fissuras da pedra à frente, onde os símbolos desenhados pareciam respirar, vivos no silêncio, sussurrando histórias que há muito não encontravam voz. O movimento repetido do seu pincel era uma dança monótona, uma prece silenciosa que tentava domar o tempo e as sombras que ameaçavam expandir-se. Cada traço, arrastado com a delicadeza de uma lágrima, parecia carregar o peso das gerações que antecederam você, um elo tênue ligado por ainda mais tênues fios de silêncio. Você respirou fundo, o ar raso entrando pela boca seca, carregado da insistente poeira do deserto que não perdoa distrações. O perfume metálico e estranho, que antes se insinuava quase imperceptível, agora crescia nas suas narinas como um convite inquietante. Inquietação, sim, mas também uma sensação febril a despertar sentidos enfraquecidos pelo isolamento. Quando se permitiu erguer o olhar para a abertura estreita da tenda, a penumbra da noite parecia uma tela lisa, onde nada poderia se distinguir a não ser vultos vagarosos e sombras tímidas que brincavam entre as pedras arredondadas pelo tempo. Você percebeu um movimento, lento, deliberado, uma silhueta que se desenhava contra os últimos lampejos pálidos da lua, desaparecendo entre as curvas do terreno, quase como se fosse parte do próprio deserto,
um espectro distorcido pela sede de silêncio. O toque do vento aumentou, trazendo um arrepio que percorreu toda a sua coluna com a suavidade cortante de uma lâmina invisível. A areia formou desenhos efêmeros ao redor da base da tenda, pequenos redemoinhos que giravam em círculos preguiçosos, como se o mundo respirasse com você, ou talvez o observasse na mesma quietude ferina. O tecido do manto se apertou contra seus pulsos, e a textura áspera voltou a te lembrar das pedras frias e do passado pesado que você carrega. Invisível, mas incessante. Você voltou a abaixar os olhos, sua mão deslizando com uma lentidão compassada enquanto guiava o pincel pelos sulcos da pedra. Cada curva, cada linha espessa, parecia sussurrar promessas e avisos. Movimentos repetidos e demorados que insistiam em atravessar o silêncio, não apenas pintando, mas comunicando. O eco de sua respiração dança. Entre os desenhos, um tamborilar suave se mistura ao sopro do vento e cria uma música quase esquecida, um cântico de vigilância. O ambiente ao seu redor parecia pulsar sutilmente, a tensão crescente mesclada a faíscas de resistência e calma resignada. A aldeia, ainda distante além da penumbra, soltava murmúrios ocasionais, vozes desconfiadas escondidas atrás de portas e cortinas, passos contidos que não ousavam romper o ar pesado. Você sentiu o espaço encolher ao seu redor, mantendo os limites exatos da vigilância, uma linha tênue entre o visível e o oculto. Subitamente, uma sombra maior cruzou a borda da abertura da tenda. Um vulto pesado que não tocava o solo com pressa, mas que arrastava uma dúvida silenciosa com cada passo lento. Você ergueu-se devagar, sentindo o peso dos músculos. Protestar em sofrimento silencioso, enquanto o frio da pedra contra seus dedos se misturava à rusticidade do manto que apertava sua nuca. A figura ficou imóvel por um instante que se estendeu como um suspiro longo demais, carregado de uma promessa não formulada. Você percebendo cada detalhe, o modo como o tecido da tenda ondulava com seu próprio sussurro, como a luz oscilante da fogueira lançava manchas instáveis sobre o rosto escondido na sombra. Um cheiro tênue, uma mistura de terra molhada e cinzas frias, se desprendeu do vulto e foi carregado pelo vento até você, abraçando seus sentidos. Sem palavras, sem ruídos, o espectro parecia desafiar sua paciência e sua atenção, dizendo mais com a ausência do que a presença. O silêncio entre vocês era tão espesso que podia ser cortado, preenchido pelo bater compassado do seu coração. Você sentiu os fios invisíveis do passado e da ameaça tecerem uma trama no ar, um convite para continuar, ou uma armadilha camuflada. Ainda segurando o pincel, você percebeu que aquele instante era diferente. Não uma mera transição, mas um ponto onde a rotina seria quebrada, onde uma sombra havia entrado definitivamente na sua história. O peso da responsabilidade pesou como pedra, e seu corpo aceitou o desafio silencioso, um gesto lento de aceitação que não precisava de palavras. A figura finalmente se virou, desaparecendo tão discretamente quanto surgiu, levando consigo o cheiro metálico e a promessa de um mistério que só o amanhecer poderia revelar. Você permaneceu ali, cercado pelas paredes frias, sentindo que o chão que antes parecia firme começava a se ondular sob seus pés, enquanto o deserto quieto continuava a esperar, paciente e impassível. E foi naquele suspiro preso,
Nessa quietude cheia que você percebeu, o amanhecer não traria apenas luz, mas respostas que poderiam mudar tudo, ou apagar para sempre a tênue linha entre a sobrevivência e o silêncio. A sombra desapareceu com a delicadeza de um suspiro levado pelo vento, deixando para trás apenas o rastro tênue de seu cheiro metálico. Você permaneceu parado, a mão ainda repousando sobre a pedra, a textura fria fazendo um contraste quase reconfortante com o calor que insistia em subir da nuca até o peito. No silêncio retomado, a aldeia ao redor parecia finalmente respirar, como se tivesse passado por uma longa espera que agora chegava a um fim sutil. Lá fora, as estrelas permaneciam impassíveis, testemunhas fiéis de um ciclo que se fechava. O murmurinho distante dos habitantes voltou a crescer, timidamente, como um despertar suave e preguiçoso de um corpo cansado. Você sentiu, pela primeira vez em horas, a leve folga daquela tensão que lhe pressionara as costelas. Era um alívio silencioso, acompanhado por uma convicção tranquila. O segredo que desvendou naquela pedra antiga encontrava seu lugar naquele chão de areia, e história desde muito antes de você, e continuaria, mesmo quando sua vigília chegasse ao fim. Os traços recém-acabados nos hieróglifos absorviam a última luz da fogueira, como sombras que se arrastavam para a memória. Cada linha feita era agora um sussurro deixado para quem viesse depois, uma mensagem embalada em silêncio e paciência. Você pousou o pincel, com suavidade, como se encerrasse um cântico prolongado. O ar dentro da tenda parecia mais leve, preenchido por uma calma que se espalhava em ondas lentas, convidando a quietude. Voltando-se para fora, você percebeu que o céu começava a ceder, cedendo espaço a uma aurora tímida que tingia as bordas das dunas com tons rosados. O deserto, impassível, aceitou o novo dia como um velho amigo, sem pressa, serenidade que você desejava carregar na alma. A areia fresca sob os pés parecia saudá-lo, e o vento devolvia um murmurinho gentil, quase um afago que prometia continuidade, mesmo diante do fim. Na aldeia, figuras surgiam em movimentos lentos, rostos que já não carregavam o medo intenso daquele amanhecer incerto. Você viu as crianças retraídas, que agora brincavam entre as tendas com uma naturalidade recém-descoberta, e os anciãos sentados com olhos plenos de memórias, trocando olhares serenos. O silêncio que antes apertava suavemente cedera espaço a uma atmosfera tênue de esperança e renovação. Era como se por um instante todo o peso daquele deserto tivesse se diluído na luz que crescia, banhando pela primeira vez aquele espaço com possibilidades. Você se permitiu um suspiro profundo, sentindo o ar seco preencher os pulmões, trazendo consigo uma calma que parecia novidade, mas que, na verdade, era o retorno. A ordem invisível da vida, a paciência ancestral do lugar, reassumiam o controle. Os passos que tinham sido furtivos tornavam-se agora companheiros, passos que não mais ameaçavam, mas confrontavam o tecido do tempo com uma firmeza silenciosa. Aquela filigrana de segredos, revelada na tensão da noite, agora
repousava, integrada numa história maior, um ciclo que transcendia o presente. Enquanto os primeiros padrões da luz brincavam na borda do horizonte, você recolheu o manto com um gesto simples, confortável no atrito da própria rudeza. A textura áspera era familiar e, ao mesmo tempo, um lembrete concreto daquilo que o envolvia. O deserto, sua aldeia, o peso silencioso das sagas esquecidas que você registrara naquela pedra. A tinta mineral, secando em formas intrincadas, era um elo tangível, mais duradouro do que qualquer palavra falada, entre a fragilidade do instante e a imensidão do tempo. Os olhos voltaram-se por um momento para as paredes desgastadas, onde os hieróglifos reluziam com o prometido de algo eterno. Uma linha, quase apagada, chamou sua atenção, um sinal imperfeito que de alguma forma parecia perfeito em sua impermanência. Você percebeu que, assim como a areia que se move com o vento, tudo naquele lugar carregava marcas que não serem apagadas, mas das quais se aprende a aceitar com serenidade. O deserto, agora banhado pela luz clara, parecia se abrir em possibilidades silenciosas, um cenário que acolhia tanto o fim daquela vigília quanto o início do que viria. Você sentiu seus músculos relaxarem, a mente se desprender da ansiedade acumulada, crescendo em uma calma plena. O silêncio ao redor era diferente. Não mais um peso, mas um abraço que se fecha gentilmente para permitir o descanso. E assim, com o sol erguendo o dia em tons de promessa, você fechou os olhos por um instante, sentindo o doce cansaço que chega depois da tempestade. A areia, o vento e a pedra, fiéis companheiros, sussurravam palavras que não precisavam ser ditas. O ciclo se completava, e no coração do deserto a história continuava, sempre suave, sempre presente, como o próprio respirar do tempo. Você se deixou envolver pela serenidade daquele momento, uma paz profunda que se insinuava nas veias, como o abraço morno de um travesseiro sob o peso do corpo cansado. No silêncio reconfortante que ficou por detrás da sombra, havia a certeza de que aquela história, agora concluída, era um descanso digno para uma jornada antiga, gravada em tinta e espírito. E com essa sensação, você finalmente permitiu que o sono lhe tomasse, embalada na calma do deserto, tranquilo ao som do vento suave, que levava consigo todos os segredos e as promessas do amanhecer.